Vamos dar continuidade à unidade 1, falando da classificação de sinais. Então, na aula passada, na aula 1, nós falamos sobre sinais, demos a definição de sinais. Hoje nós vamos classificá-los. Então, vamos começar por sinais de tempo contínuo. X de t é um sinal dito de tempo contínuo se t puder assumir qualquer valor real, né? Então, x de t pode ter valor constante ou nulo para um intervalo de valores de t. Então, aqui é um exemplo de um sinal de tempo contínuo, que seria a pressão atmosférica. Então, o x de t, aqui no eixo do y, né? No eixo das ordenadas, ele pode assumir qualquer valor real ao longo do tempo. Então, essa é uma característica de um sinal de tempo contínuo. Já um sinal de tempo discreto é frequentemente derivado de um sinal de tempo contínuo, amostrando-se a uma taxa uniforme. Então, definindo-se T de S como um período de amostragem e N como sendo um número inteiro, tem-se para T igual a N vezes TS. Então, a gente diz que x de t é x de n vezes t de s, tá? TS, aliás. Então, um sinal de tempo discreto, ele é um sinal amostrado, ou seja, o x de t, ele não existe a todo instante, ele não recebe qualquer valor real. Ele depende muito do número de amostras e do período de amostragem. Então, vamos exemplificar aqui, ó. Aqui nós temos um sinal de tempo discreto, onde a diferença entre a amostra de um sinal e outra é o que nós chamamos de TS, que é o período de amostragem. Então, vamos supor que o TS seja de 1 segundo, né? Isso significa que no instante zero eu tenho uma amostra desse sinal, no instante 1 segundo eu tenho outra amostra, no instante 2 segundos outra, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a cada 1 segundo eu tenho uma amostra desse sinal. Então, aqui significa o número de alunos por aula. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, N é igual a 14, tá? Então, 14 amostras do número de alunos por aula, tá? Então, cada amostra dessa ocorreu num tempo, vamos supor que seja num tempo de 1 segundo. Então, N vezes TS vai me dar 14 segundos. Então, em 14 segundos, eu tenho a quantidade de alunos no total por aula, né? Desculpa, nas 14 aulas, né? Então, na primeira aula, eu tenho uma certa quantidade de alunos, na segunda aula, uma certa quantidade, na terceira, e assim por diante. Então, o sinal de tempo discreto, a gente diz que é um sinal amostrado, né? A gente possui uma quantidade de amostras para caracterizar aquele sinal. Sinais pares, né? Uma outra classificação. O que são sinais pares? Um sinal x de t será dito par se x de menos t for igual a x de t, que é o que a gente chama de simétrico em relação ao eixo das ordenadas, né? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de um sinal par, tá? Um sinal par é quando x de menos t é igual a x de t. E uma outra característica é que ele é simétrico ao eixo das ordenadas. E sinais ímpares? Um sinal x de t será dito ímpar se x de menos t é igual a menos x de t. Ele é assimétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, aqui é uma característica do sinal ímpar.
Outra classificação são os sinais periódicos e não periódicos. Um sinal x de t é dito periódico se satisfizer as seguintes condições: x de t é igual a x de t mais ts, tal que t pertence a R e ts pertence a R mais, né, aos reais positivos. Então, a gente diz, por exemplo, por esse gráfico, que ele é um sinal periódico, porque é um sinal que se repete a cada período de amostragem. Então, vejam bem, eu tenho um sinal que tem amplitude que vai de a menos A, tá? Então, ó, de A a menos A, ele tem essa característica até o instante T. No instante 2t, ó, ele se repete, ele tem a mesma característica do primeiro instante. No instante 3t, ó, ele se repete com a mesma característica, 4t, 5t. Então, ele é periódico no instante t, tá? Então, a cada instante t, esse t maiúsculo, ele se repete. Então, ele tem uma periodicidade. Já o sinal não periódico, o nome já está dizendo, ele não se repete, ele não tem essa periodicidade, pode ser um sinal totalmente diferente a cada instante. Bom, uma outra classificação de sinais são os sinais determinísticos. É um sinal sobre o qual não existe nenhuma incerteza com respeito ao seu valor em qualquer instante de tempo. Então, como o próprio nome está dizendo, ele é determinístico, existe valores determinados, né, não são incertos a cada instante. Então, aqui no gráfico, a gente tem um exemplo de um sinal determinístico. A cada instante, ó, aqui nós temos o eixo do tempo, a cada instante eu tenho valores determinados. Já os sinais aleatórios é um sinal sobre o qual há incertezas associadas ao seu valor em qualquer instante de tempo. Então, eu não tenho certeza do que vai acontecer no tempo igual a 20 segundos. Não tenho certeza no que vai acontecer no tempo igual a 100 segundos. Então, como o próprio nome diz, é um sinal aleatório. Eu posso ter qualquer valor em qualquer instante de tempo.